Bum, bum. Estudos para concursos, Lei 8213, Direito Previdenciário para o INSS. Lei seca, né? Lei seca. Daí, só para comentar, agora é o auxílio pensão por morte. Basicamente, o auxílio pensão por morte, ele começa no artigo 74, ele foi mudado em 2019. Aí tem incisos 1, 2, 3. O parágrafo 1 mudou em 2019, parágrafo 3 mudou. Acho que ele foi revogado. Parágrafo 4 mudou. Foi adicionado um parágrafo 5 e 6. Daí o 75 não mudou. Parágrafo 3 do 75 mudou. O parágrafo 2 do 76 mudou. Do 77, quer dizer. Mudou. E mais o que mudou? Mais o que mudou? Foi adicionado um tal de inciso 6 no 77. Antes tinha só 5 incisos no 77, agora tem um sexto. E também foi adicionado um parágrafo 7 no 77. Quer dizer, no 79 foi adicionado um parágrafo extra. Zoado. Vamos lá. Pensão por morte. Pensão por morte. 74. A pensão por morte será devida com o conjunto de dependentes do segurado de que falecer aposentado ou não a contar da data. Então, obviamente, aqui começaria algum tipo de falar quem é os dependentes e tal. Contar da data. Contar da data. 1. Do óbito, quando requerida até os 180 dias após o óbito, para os fins dos 16 anos ou em até 90 dias após o óbito para os demais dependentes. Basicamente, os jovens podem pedir a pensão por morte até. Bom, basicamente eles têm mais tempo. Deixa eu ver se esse tempo não mudou aqui. Basicamente, o que a única coisa que mudou é que antes, na medida provisória, estava escrito 180 dias por algum motivo, né? Tem essas coisas estranhas. Estava escrito em 180 dias com letras, com palavras, ao invés de números, o que é meio estranho, né? 180 dias. Do óbito para os filhos menores de 16 anos ou até 90 dias para o óbito para os demais dependentes. Os dependentes estão lá na lista de dependentes nos capítulos anteriores, basicamente filhos, cônjuges, dependentes. Quer dizer, filhos e cônjuges são a mesma coisa. Depois os pais e depois os irmãos. Essa é a ordemzinha. Bom, tá. Voltando. Do requerimento quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior de 180 dias e a decisão judicial no caso de morte presumida. Depois disso, o parágrafo 1, que mudou. Deixa eu ver. Perde o direito de pensão por morte ao condenado ou condenado criminalmente por sentença de contradição em julgado, como autor, coautor ou participe de homicídio doloso ou de tentativa desse crime cometido contra a pessoa do segurado ressalvado os absolutamente capazes e inimputáveis. Ou seja, as pessoas, a coisa da pensão por morte, eu tenho certeza que isso aqui apareceu em outro canto aqui dessa lei aqui. Bom, basicamente qualquer um que ajudar na morte da pessoa, ela obviamente não vai ganhar um treco, ela é criminosa, entendeu? Maluco, né? Mas daí antes acho que não tinha essas coisas de salvar os absolutamente capazes e imputáveis. Que não faz sentido esses caras, né? Daí eu dando uma olhada aqui, tá mesmo, esses caras aqui, ó. Esses caras, a coisa diferente que mudou é que esse ressalvados absolutamente capazes e inimputáveis não estava antes na redação anterior. Interessante isso. Parágrafo 2, que não mudou. Perde o direito de pensão por morte o cônjuge, companheiro ou a companheira comprovada. Qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável ou a formalização destes com o fim, inclusive, de constituir benefício previdenciário apurado em processo judicial, no qual será assegurado o direito a contraditório e a ampla defesa. Daí o 3, 4, 5 e 6, o 3 e 4 mudaram e foi o 5 e 6, 4, 5 e 6 foram incluídos. 3. O ajuizada a ação
judicial para o reconhecimento da condição de dependentes, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício da pensão por morte, exclusivamente para fins de rateios, com valores de outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência da decisão judicial em contrário. 456. Nas ações em que o INSS for parte desse, poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão apenas para os efeitos do rateio, descontando-se os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, vedada ao pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência da decisão judicial em contrário. Julgada improcedente a ação prevista no 3 e 4, que a gente acabou de ler, ajuizada e ações do INSS. O valor retido será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes de acordo com as suas cotas e o tempo de duração dos seus benefícios. Em qualquer caso, ficará assegurada ao INSS a cobrança dos valores indevidamente pagos em função da nova habilitação. Daí deixa eu ver o 75, parece que ele não mudou. Só alguns parágrafos dele, então, volta para a apostila. O valor mensal da pensão por morte será de 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia, ou daquele que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento, observado o disposto no artigo 33 dessa lei. 76. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe a exclusão e inclusão do dependente só produzirá efeito ao contar da data da inscrição ou habilitação. O cônjuge ausente não exclui o direito de pensão por morte o companheiro ou a companheira que somente fará jus ao benefício a partir da sua habilitação e mediante prova de dependência econômica. Prova de dependência econômica? Interessante. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que receba a pensão de alimentícios concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso 1 do artigo 16 desta lei. Daí o parágrafo 3 mudou. Parece que foi só o parágrafo 3 que mudou. Deixa eu olhar aqui no site do Planalto, parágrafo 3. Parágrafo 3. Diz assim: na hipótese em que o segurado falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários, a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Ou seja, se tivesse feito por uma determinação judicial, é só pagar temporariamente os alimentos, que falou no parágrafo anterior que a pessoa que tem alimentos pode receber, mesmo que esteja separada, pode receber um valor, um valor, ela vai receber só durante esse tempo. Interessante isso. Que bom, né? Que mudou. 1077, o parágrafo 2 que mudou em 2019. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista será relateado entre todas as partes iguais, e reverterá em favor das demais partes daquele cujo direito ou pensão cessar. E o C2 diz: o direito de percepção da cota individual cessará. Antes dizia: a parte individual da pensação extingue-se, ou seja, basicamente só mudou como é que estava escrito, né? O direito de percepção da cota individual cessará pela morte do pensionista, ou seja, a pessoa que estava recebendo. Cessará para o filho, sabe? Que o filho só pode receber durante o tempo que ele é considerado dependente do pai, dos pais, entende? Daí ele é considerado até ele conseguir um emprego ou aqui essas aqui, ó. Para o filho, ele cessa a pessoa, ele é equiparado ao irmão em ambos os sexos ou complementar ao completar 21 anos de idade, se for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. 3. Para filho ou irmão inválido pela cassação ou invalidez. Quarto, para filho ou irmão que tenha deficiência mental ou deficiência grave, pelo afastamento de deficiência nos termos do regulamento. Basicamente, se é uma pessoa, se ela estava inválida, se ela parou de ser inválida, ela acessa, né?
E o terceiro, o quarto fala quando o cara se cura. Basicamente é quando os caras se curam que estavam recebendo por causa da invalidez ou deficiência. Quando eles se curam ou cessa a invalidez, eles param de receber. Para o cônjuge ou companheiro, daí esse aqui tem algumas prerrogativas para a concessão do pensão por morte por cônjuge ou companheiro. Sem válido ou com deficiência pela cessação, tem validez ou pelo afastamento da deficiência respeitosos os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas B e C. Em 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais ou seu casamento ou união estável tiverem sido iniciadas há menos de 2 anos antes do óbito do segurado, ou seja, eles não estavam casados por muito tempo. Daí só dura 4 meses. Transcorridos aos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data do óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois da vertidos 18 contribuições, que é 1 ano e meio, mensais ou pela menos 2 anos após o início da casamento da união estável. 3 anos com menos de 21 anos, 6 meses, 6 anos com entre 21 anos e 27 e 26 anos de idade, 10 anos entre 27 e 29 anos de idade, 15 anos entre 30 e 40 anos de idade e 20 anos entre 41 e 43 anos de idade. E daí vitalícia com 44 anos de idade. É que tem isso aqui é o teco das perícias, não, o teco das fraudes, né? Bom, daí foi encontrado um outro caso, foi adicionado um caso 6, um sexto caso aqui para esses caras de cessação, né, de pensão por morte. O sexto diz pela perda do direito na forma do parágrafo 1 do artigo 74. Perda do direito? 74? Deixa eu dar uma olhada aqui se eu consigo achar esse 74. Pela perda do direito no 74. Perda do direito do 74. Na verdade, a gente estava lendo o 71, né? 74, 74, 74. 74, tá aqui. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes segurado falecer, aposentado ou não, ao contar da data. Perda do direito? Quer dizer, entendi. É mó estranho. Bom, é estranho porque já estava escrito no 74, no começo da pensão por morte. Mas eles repetem aqui na cessação da perda, né? Obviamente a pessoa que fez um crime de matar a pessoa não tem direito, né? Loucão. Bom, voltando. Daí voltando, onde é que eu estava mesmo? Parágrafo 2A e 2B. Não sei por que tem essa separação. Serão aplicadas, conforme o caso, a regra contida na linha A ou os prazos previstos na linha C, ambos os incisos 5 do seu óbito do segurado decorrer do acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou de trabalho independente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou de comprovação de 2 anos de casamento de união estável. Após o transcurso de pelo menos 3 anos desde que nesse período se verifique o incremento mínimo de 1 ano inteiro na média nacional única para ambos os sexos correspondentes, a expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer poderão ser fixados em números inteiros novas idades para os fins previstos na linha C. No inciso 5 do parágrafo 2, em ato do Ministro do Estado da Previdência Social, limitando o acréscimo na comparação com as idades anteriores referidas no incremento. Parágrafo 3, com exceção das partes do último pensionista, a pensão extinguir-se-á. Daí parece que o artigo 4 e 5 e 6 foram revogados. O artigo 4 foi revogado. E parágrafo 5, não. Parágrafo 5 diz: o tempo de contribuição do regime próprio de previdência social, RPPS, será considerado uma contagem de 18 contribuições mensais de que trata as linhas B e C. Interessante. Daí, olhando de volta aqui, essa página não tem mais nada. Tem parágrafo 6 e o 7 foi incluído. O exercício da atividade remunerada, inclusive na condição de microempresa do empreendedor individual, não impede a concessão de manutenção ou parte individual da pensão do dependente com deficiência intelectual ou mental de deficiência grave. Parágrafo 7 incluído. Se houver fundados indícios de autoria da coautoria ou participação do dependente ressalvados os absolutamente capazes ou inimputáveis em homicídio ou em tentativa dessa crime cometido contra a pessoa do segurado, será possível a suspensão provisória de sua parte do benefício da pensão por morte, mediante processo administrativo próprio, respeitado a ampla defesa e o contraditório serão devidas em caso de absolvição
todas as parcelas corrigidas desde que a data da suspensão, bem como a reativação imediata do benefício. Sinceramente, eu não entendi o que está escrito no 7. E o 78 que não foi mudado para terminar. Por morte presumida, o segurado declarado pela autoridade judicial competente depois de 6 meses da ausência será concedida a pensão provisória na forma desta subseção. Ou seja, enquanto a pessoa é uma morte presumida, não sabem se a pessoa está morta de verdade. Ainda daí é direito uma pensão provisória, mas depois ela tem que devolver se a pessoa voltar. Mediante prova de desaparecimento do segurado, como é que acontece a morte presumida? É primeiro a desaparecimento do segurado em consequência do acidente, desastre ou catástrofe e seus dependentes, para jus a uma pensão provisória independentemente da declaração de prazo deste artigo. E segundo, quando houver a verificação do aparecimento do segurado, o pagamento de pensão se dará imediatamente, mas são desobrigados os dependentes de reposição dos valores recebidos, salvo má-fé. Ou seja, salvo que eles sabiam que o carinha estava vivo, mas eles roubaram. Daí fizeram isso aí para ganhar esse dinheiro roubado da INSS, entende? Daí, se não tiver provado, se não tiver má fé, eles não precisam, não são desobrigados a repor o valor. Sabe por quê? Porque esse valor, obviamente, é importante para a sobrevivência dessas pessoas. E assim termina a suspensão por morte. O próximo é o auxílio reclusão. Auxílio reclusão.